Como vimos no primeiro episódio, depois de uma série de corridas de cavalos promovidas entre 1810 e 1840, no Rio de Janeiro, no ano de 1848, surgiu a iniciativa de criação de uma pioneira agremiação de turf. A ideia, naquele momento, era criar uma sociedade turfística inspirada no clube inglês de Newmarket, com o intuito central de combater a decadência da raça dos cavalos nacionais. Para que se tenha uma ideia da grandeza da iniciativa e do perfil dos envolvidos, um dos primeiros articuladores do projeto foi Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. O clube de corridas teve impulso decisivo em 1849, quando era presidido por João Pereira da Rego Faro, visconde do Rio Bonito, fazendeiro e importante político. O primeiro grande desafio do ambicioso projeto foi construir o hipódromo, sendo escolhido um terreno que se localizava entre o bairro do Engenho Novo e Benfica. Somente em novembro de 1850 seria inaugurado o Prado Fluminense. A inexperiência era grande, o desconhecimento acerca da modalidade também. Além disso, naquele momento, a localização do hipódromo era relativamente distante do centro da cidade. No mapa, podemos ver onde se localiza o hipódromo. Em vermelho, o Prado Fluminense. Em verde, o bairro de Vila Isabel. Em laranja, a Tijuca. Em azul, a Quinta da Boa Vista. Em lilás, o Campo de São Cristóvão. Em marrom, o Campo de Santana. O Prado Fluminense, todavia, não ficou muito tempo sem uso. Em 1851, entrou em cena um dos grandes nomes dos primórdios do turf no Rio de Janeiro, João Guilherme Skol, prussiano que chegara ao Brasil em 1824, integrando tropas a serviço do Império. Skol se envolvera com a criação de empresas de transporte público e de leilões de animais. Era também fazendeiro e criador de cavalos. Ele arrendou o Prado e promoveu com regularidade corridas até 1854. O cronista do Correio Mercantil não se equivocara quando afirmou: a tenacidade do Sr. Major Snow acabara por fazer aclimar entre nós um divertimento hoje admitido e altamente protegido na Europa como utilíssimo para o aperfeiçoamento da raça cavalar. Sua mentalidade empresarial foi fundamental para melhorar a estrutura do esporte, garantindo o primeiro momento de popularidade. Entre outras ações, investiu no maior conforto das instalações, a fim de melhor acolher o público, membros das equipes e também os cavalos. Ao mesmo tempo, agiu no sentido de facilitar o acesso ao hipódromo. Por tudo isso, seu nome seguiria sendo lembrado por anos. Outros grupos se organizaram para promover corridas no Prado Fluminense. Em 1854, fundou-se o Jockey Clube Fluminense, com a intenção de ser uma agremiação mais restrita tanto na assistência quanto na condução dos cavalos. A iniciativa não teve grande duração, pois o incêndio destruiu o hipódromo, levando a um período de inatividade. Durante esse período, algumas provas foram promovidas no Campo de Santana, sem chegar a empolgar o público. Somente em 1861, corridas organizadas na Praia Vermelha voltaram a empolgar o público. Segundo o cronista de A Semana, entre vivas e urras, e ante um imenso concurso de espectadores, apesar da corrida ter sido feita quase em segredo, correram os senhores amadores. Fica entendido que cada um com seu cavalo, os 8 pares do programa. Apesar de animadas, as provas foram marcadas por má organização e baixo desempenho dos jockeys. O sempre atento e crítico Henrique Fleuve, um dos mais profícuos desenhistas do século XIX, comparou o mau desempenho dos amadores com a boa performance de amazonas que atuavam no circo. Há que se considerar que essas iniciativas ocorreram em um momento especial para a nação. Os anos 1850 foram um período de grande prosperidade para o país, um divisor de águas na história brasileira, um momento de grandes transformações e de consolidação do Estado. Na capital do Império, sentiram-se claramente impactos dessas mudanças. O Rio de Janeiro definitivamente se consolidou como a mais importante cidade do Brasil, principal centro de entrada dos mais diferentes produtos e pessoas, das mais diversas nacionalidades, bem como um foco irradiador de modas e costumes. Nesse cenário, gestou-se uma dinâmica pública mais intensa, manifesta, inclusive na melhor estruturação de um mercado ao redor das diversões.
Na capital da nova nação que se consolidava, a sociedade civil se organizava e se fazia reconhecer também no âmbito do entretenimento. Até mesmo por esse cenário, as corridas de cavalo foram muito celebradas pelos cronistas. Manuel Antônio de Almeida, responsável pela coluna Pacotilha do Correio Mercantil, saudou: faltava sem dúvida ao Rio de Janeiro um lugar de recreio, um ponto de reunião de seus habitantes para uma ou outra vez se encontrarem de dia, pois que para as reuniões da noite não faltavam teatros e teatrinhos, e os bailes públicos de todos os gêneros. A despeito do sucesso, não era simples viabilizar o turf. A organização de espetáculos esportivos requeria uma logística complexa. Tinha que se dar conta de múltiplos aspectos: meios e infraestrutura de transporte para o público, espaço para estacionar os carros e acomodar os cavalos, instalações para acolher a plateia, local para alimentação e tudo que se referia aos páreos. Eram elevados custos com a manutenção do prado. Além disso, a década de 1860 seria marcada por muitas epidemias, por uma grave crise financeira e pela Guerra do Paraguai, um dos episódios chaves da história brasileira. Esse conflito teve significativo impacto no cotidiano da capital. Do ponto de vista simbólico, se a guerra foi de grande importância para forjar de uma identidade nacional, instituiu uma apreensão nas cidades, que se refletiu numa certa diminuição da vida festiva. De toda forma, antes do fim do conflito, em 1868, se deu uma iniciativa que no futuro seria responsável pela consolidação do turf na capital. Teve lugar ontem, na Sala da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, uma reunião em que foi fundado o Jockey Club, com o fim de dar corridas de cavalos no Prado Fluminense. O Prado Fluminense se manteve ativo até a década de 1920, enquanto o Jockey Club segue ativo até os dias atuais em outra região da cidade, tendo como prado o Hipódromo da Gávea. No próximo encontro, abordaremos a organização do turf no Rio de Janeiro. Além disso, iremos apresentar um outro esporte que se estruturou junto com as corridas de cavalo e que no futuro não tão distante seria uma marca da cidade. E aí, já pode preparar seu traje de banho? Então, curtiu? Entre na nossa página e saiba mais sobre o nosso grupo. Até o próximo episódio de Viagens aos Tempos do Esporte.